O quarto grupo de doenças mentais são as neuroses. O que são as neuroses? A neurose, em primeiro lugar, a pessoa preserva muito bem a distincionalidade interna da realidade externa. Ela nunca confunde as duas realidades. Então, o que acontece com ela de anormal? Acontece que se agrega a ela um fenômeno que não faz parte da personalidade normal, mas que adere a ela como se fosse um apêndice, uma excrescência, e que perturba, evidentemente, o funcionamento dela. Mas ela em si não está alterada, a personalidade, como está na psicose, por exemplo. Ela, por exemplo, ela não perde a distinção da realidade interna, embora aquele fenômeno passe a incomodar, a existência daquele fenômeno dentro dela passe a incomodar. Um exemplo claro que vai ficar bem nítido é uma pessoa que tem uma fobia, medo, por exemplo, de lugares altos. O que acontece com uma pessoa assim? Uma pessoa que funciona bem, é uma pessoa que é capaz de ter o seu emprego, vai casar, ter seus filhos, vai funcionar muito bem na sociedade, não vai ter problema nenhum. Só que ela não vai para lugar alto. Se tiver que tomar um elevador para ir para o 25º andar, ela não consegue ir. Nós chamamos de fobia. O que aconteceu com essa pessoa? Ela é inteiramente normal, ela distingue a realidade interna da externa, mas agregou-se a ela um fenômeno, no caso de fobia, que é patológico o fenômeno, e, portanto, faz com que a personalidade tenha um problema. Mas o problema, em momento algum, perturba a realidade interna, a distinção da realidade interna da externa. Esse grupo de doenças mentais nós chamamos de neurose. Em geral, essas pessoas são pessoas que funcionam bem. Nas psicoses, por exemplo, depois de alguns anos de evolução, as pessoas já não conseguem mais funcionar bem. Mesmo que não estejam internadas, mas não tem mais capacidade de viver socialmente, de produzir socialmente. Mas na psicose, nas neuroses não. Como é apenas um fenômeno patológico que se agregou, mas a personalidade como um todo não ficou comprometida, a pessoa continua funcionando bem, desde que não apareça, não seja obrigada a enfrentar aquele fenômeno anormal. Por exemplo, outro exemplo também é medo de avião. Há pessoas que são inteiramente produtivas, realizadoras, construtoras, contribuíram para a sociedade, mas não tomam avião. Isso não consegue fazer isso. Nós chamamos de neurose. Por quê? Porque ela distingue a realidade interna da externa, mas só que aparece nela esse fenômeno que é o medo do avião. Ela, inclusive, como ela não está comprometida na sua personalidade, ela é capaz de dizer e concordar, olha, eu sei que o avião é o meio mais seguro de transporte. O avião é mais seguro até que um elevador como transporte. Mas eu não consigo entrar dentro do elevador. Como já vimos, as neuroses preservam sempre o juízo de realidade. Não confundem a realidade externa com a realidade interna. Apenas agrega-se um fator que faz com que elas deixem de ser normal, que apresenta um distúrbio. De uma maneira assim um pouco caricatural, um pouco de piada, nós podemos dizer o seguinte: o psicótico diz que 2 mais 2 são 5. O neurótico diz que 2 mais 2 são 4, mas sofre muito por causa disso. O que essa piada quer dizer? Um está fora da realidade, 2 mais 2 não são 5. Se o engenheiro construir um prédio com 2 mais 2 são 5, o prédio vai cair certamente. Então, é o psicótico. O neurótico sabe que são 4, mas se angustia, se deprime, se chateia, vive mal, porque 2 mais 2 são 4. Quer dizer, é uma brincadeira, mas que ilustra isso. Por quê? O que acontece com o neurótico? Ele incorpora aquele fator anormal dentro da sua personalidade. Isso gera nele muita angústia, por exemplo, muita ansiedade, muita tristeza, muito mau humor, muita impaciência, muita intranquilidade. Portanto, a vida dele fica difícil para ele e para os outros. Embora ele seja dentro da realidade, ele não vive bem, sofre muito por causa da sua própria doença, da sua própria neurose, por causa desse pedaço anormal que está dentro dele. Vamos dar um exemplo de uma pessoa, uma das neuroses muito comuns, é a neurose obsessiva-compulsiva. São aquelas pessoas que têm que fazer determinados atos, determinados gestos. Se não fizerem isso, elas se sentem muito mal. Por exemplo, eu vou lavar as mãos. Eu sei que lavar as mãos bem lavado, com sabonete, tá bom. Se eu quiser ficar muito bem lavadinho, eu posso lavar mais uma vez.
Agora, 10 vezes, 15 vezes, alguma coisa está errada nisso, não é possível, né? Não é possível. E a pessoa sabe, aí está a característica da neurose, que diferencia da psicose. A pessoa sabe que aquilo é anormal, mas não consegue deixar de fazer. Essa é uma diferença interessante também entre psicose e neurose. Na psicose, a pessoa não percebe a normalidade dela. Ela não se julga doente e, portanto, às vezes cria problema para o próprio tratamento. Eu não tenho nada, como é que vão tratar de mim de quê? Não tenho nada. Às vezes obriga até a internações contra a própria vontade da pessoa. Mas na neurose não, porque o neurose sabe que aquilo é anormal. Como é aquele exemplo que eu dei, ele pode dizer, eu sei que o avião é mais seguro que o elevador, mas eu não entro no elevador não. Esse tipo de situação é próprio das neuroses. Gera sofrimento, gera angústia, gera ansiedade, dificulta a vida da pessoa. Imagina se eu tenho que ir a um prédio no 20º andar, não posso deixar de ir, e não ando no elevador. Vou subir 20 andares de escada, vou chegar lá em cima quase morrendo, porque não entro em elevador. Quer dizer, a vida fica muito difícil para as pessoas, embora elas mantenham o contato com a realidade. Isso aqui é fundamental nas neuroses. O que caracteriza muito a neurose é a angústia, é o sofrimento e a depressão. Quer dizer, uma tristeza anormal, patológica. Nós futuramente vamos falar sobre a depressão, mas já estou chamando a atenção sobre isso. Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento humano normal, faz parte da vida. Depressão é uma tristeza anormal, é uma tristeza patológica. E oportunamente nós vamos ver como é que se considera essa tristeza, uma tristeza patológica, para ser a depressão. Esse grupamento nós chamamos então de neuroses.